Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência transformadora por meio da Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, terça-feira, nós vamos fazer a nossa oração, mas também gostaria de aproveitar a ocasião e pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixar o seu gostei, fazer um comentário e também compartilhar. Se você puder fazer isso, você vai estar ajudando muito ao crescimento desse canal e, por meio desse crescimento, o alcance às outras pessoas na divulgação, na pregação da palavra de Deus. Então, eu conto com o teu apoio para junto cumprirmos a missão que Cristo deu a cada um de nós. Tá certo? Vamos orar então? Desculpa. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, meditar na mesma, refletir e, com certeza, extrair lições relevantes e poderosas para a nossa vida. E nesta ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Espírito, nós possamos ser instruídos, nós possamos ser aperfeiçoados, nós possamos dar passos no processo da santificação e, com certeza, fortalecer o nosso relacionamento contigo. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de terça-feira é: peço que me mostres a tua glória. Em que ocasião Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória? Eu separei o primeiro ponto que vai nos nortear em que etapa, em que momento, em que ocasião isso aconteceu. Então o primeiro ponto diz assim, ó: após a apostasia do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. Você lembra que após aquela situação ali com o bezerro, Moisés fala com o povo dizendo que vai até Deus, tentar remediar a situação, suplicar o perdão. Moisés coloca ali a própria vida, em sacrifício em prol do povo. E depois de Deus perdoar, Moisés pede para conhecer mais o Senhor, para poder, por meio desse conhecimento, agradar mais o Senhor. É como se Moisés quisesse saber o que o Senhor gosta, para poder viver em conformidade ao gosto e ao prazer de Deus. O interessante é que, junto desse diálogo que Moisés desenvolve ali com Deus, ele também pede para que Deus os acompanhe, para que o povo de Deus não seja como os demais povos da terra, sem a presença do seu Deus, mas que o povo de Deus fosse um povo diferente, pelo fato do próprio Deus estarem junto com eles, na jornada e na vida das pessoas. E aí nós chegamos ao ponto em que Moisés vai fazer também um pedido, podemos dizer assim, um pouco inusitado. Nós vamos buscar entender, no estudo de hoje, o que está por trás desse pedido de Moisés. Peço que me mostre a tua glória. Eu quero ler com você o contexto que traz à tona exatamente esse diálogo entre Moisés e Deus. Está ali no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a 23, que diz assim, ó: Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. E eu colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Por que razão
Moisés não podia ver a face de Deus? Porque Deus, ele é santo. Porque Deus é Deus. Essa seria a resposta mais clara e simples. Nós, por sermos mortais, pecadores, com a natureza decaída, nós não podemos habitar na presença de Deus. Porque a pureza, a santidade e a glória de Deus iria nos consumir. Então, Deus se revela ali para Moisés na condição que Moisés continuasse vivo. Para quê? Para contar a história. Exatamente o que ele fez. Ele registrou como foi essa experiência na presença de Deus e ver a glória de Deus. E ali Deus revelou a sua glória. Só que, o que seria a glória de Deus? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora e descobrir o que seria a glória de Deus. De acordo com o contexto, a gente viu o seguinte: Moisés pediu, peço que me mostre a tua glória, e o Senhor revelou a sua glória. Davi, qual foi a glória de Deus? De acordo com o contexto, a glória de Deus é sua bondade, ou seja, seu caráter. A glória de Deus para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos. Esse é mais um aspecto da glória de Deus. Conceder virtude para os seus filhos. Davi, o que é conceder virtudes para os seus filhos? É fazer com que eu e você ande em novidade de vida. É fazer com que eu e você desenvolvamos a nossa melhor versão. E isso só é possível por meio das virtudes de Deus. Sabe o que outra coisa é a glória de Deus? É isso aqui, ó. A glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços. Davi, o que é envolver pecadores arrependidos em seus braços? É exatamente a situação da reconciliação, é fazer as pazes com o ser humano. É reconstituir os laços que foram quebrados, que foram rompidos exatamente pela a existência do pecado. A glória de Deus também é prover tudo o que é necessário para a transformação minha e sua. Davi ainda tem um pouquinho de dúvida sobre o que é a glória de Deus. Eu vou trazer alguns exemplos para você entender. O que seria a glória de um pai? Seria seus filhos, o sucesso dos seus filhos. O que seria a glória de um marido? Seria o bem-estar da sua esposa. Então, com base nesses exemplos, a gente entende que a glória não é algo simplesmente que eu apresento. Mas a glória seria exatamente os resultados que foram alcançados por meio da minha atuação, por meio do meu exercício, por meio da minha influência. Veja que o que a lição trouxe aqui como a glória de Deus, sendo a sua bondade, ou seja, o seu caráter, é exatamente aquilo que foi expresso no Decálogo. A gente viu que a lei de Deus, ela é um benefício para o ser humano. É algo que de fato promove liberdade e vida plena. Ou seja, os benefícios que Deus promove na nossa vida é a glória dele. A gente viu também aqui que a glória dele são as virtudes que são dadas a nós. Veja que mais uma vez a glória de Deus se reflete no bem proporcionado a outros. Então, a glória de Deus não é simplesmente algo produzido por Deus, mas é a manifestação e a atuação de Deus na minha e na sua vida, que promove a glória de Deus. E isso é algo muito importante. Porque essa glória de Deus, ela se estende a mim e a você, no aspecto de eu e você podermos glorificar a Deus andando nos passos de Deus, ou seja, da pessoa de Jesus. Veja esse outro ponto, ó. Esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia e eterno amor, deve ser visto em nossas ações.
Veja que aquilo que é natural para Deus, que é expressado, compartilhado, envolvido a nós, deve também ser dado continuidade. Porque ao mesmo tempo que Deus demonstra a sua glória, Deus nos convida a darmos passos para trazer glória e honra ao seu nome. Eu e você glorificamos a Deus quando damos prosseguimento, ou seja, continuamos nos passos, seguindo as pegadas de Cristo, naquilo que traz glória a Deus. Quando eu e você obedecemos às leis, quando eu e você somos cristãos de maneira autêntica, andando nos passos de Jesus, fazendo o que Jesus fez, vivendo como Jesus viveu, nós trazemos e atribuímos glórias a Deus e enaltecemos aquilo que glorifica a Deus. Olha só o que Paulo falou. Paulo afirmou: parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em outro lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Por que foi que Paulo chegou a essa conclusão? Foi exatamente pelo fato da maneira como eu e você glorificamos a Deus. Veja que Paulo falou aqui com relação à condenação à morte, sobre o martírio, sobre a perseguição, sobre o sofrimento, que mesmo em meio às adversidades, o cristão deve tomar boas escolhas, mesmo às vezes as boas escolhas trazendo alguns reveses para a vida. Por que nós devemos fazer isso? Será que é porque nós gostamos de sofrer? Claro que não. Nós fazemos tudo isso para glorificar a Deus. É dessa forma, fazendo certo, escolhendo certo, mesmo que muitas vezes o certo não seja algo bom no aspecto das leis desse mundo contaminado pelo pecado, mas é dessa forma que eu e você glorificamos a Deus. E é dessa forma que Deus é glorificado na minha e na sua vida. Olha esse outro ponto que eu destaquei, e é o último ponto do nosso estudo. Diz assim, ó: quando olhamos para a cruz e compreendemos quem estava lá, o próprio Senhor, né? E por que ele estava lá? Porque nos amou e morrer por nós era a única maneira de nos salvar. Nós recebemos a maior revelação possível de sua bondade e caráter. Então, quando seu coração for compelido a glorificar a Deus, e quem sabe a forma, o meio pelo qual você irá glorificar a Deus, irá, quem sabe, acarretar em alguns danos e alguns prejuízos e alguma perca para aquilo que esse mundo atribui valor, lembre-se que o próprio Deus glorificou a si mesmo quando morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Se o nosso Deus foi capaz de fazer isso para glorificar o seu nome, por que que eu e você não podemos fazer o mesmo? Nunca se esqueça, gente. O maior sacrifício, o maior dano, o maior sofrimento, a maior perca, quem pagou, quem sofreu, quem viveu, foi o Senhor Deus. Isso que, quem sabe, eu e você estamos passando, não é nada comparado ao que Deus já fez. Então, que eu e você possamos, sim, andar nos passos de Jesus, seguindo o seu exemplo e glorificando ao Pai. Lembra o pedido que Jesus fez em um momento em que ele estava rodeado de pessoas? Glorifica o Filho. Inclusive, nós vimos isso em lições anteriores, em uma meditação, inclusive, falando sobre trovão. E ali, Deus respondeu que iria glorificá-lo. E a glorificação de Cristo foi exatamente empendurado
em uma cruz, vertendo o seu precioso sangue para salvar a mim e a você. Então, quando Moisés pediu para que mostrasse a glória de Deus, a intenção de Moisés não era simplesmente ver o esplendor de Deus, não. Não era a luz, não. Nada disso. Moisés queria saber como ele poderia glorificar a Deus. Quais eram os meios que Deus disponibilizava para glorificar a Deus. E Deus demonstrou. Moisés, você quer me glorificar? A minha glória reside na bondade. Seja bondoso. Tenha um caráter semelhante ao meu. Viva as minhas virtudes. Externalize tudo isso para outras pessoas. Será assim que você vai glorificar o meu nome. Que nós possamos botar em prática o que foi apresentado no estudo de hoje. E que a gente possa, de fato, ter alegria e prazer em glorificar o nome do nosso Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que Papai do Céu continue a se revelar a cada um de nós. E que por meio do Espírito a gente volte no dia seguinte para mais uma vez ter o estudo guiado, o estudo da lição. Eu vou estar aqui te esperando. Não vou para lugar nenhum. E quando você comparecer, a gente terá sim o nosso momento com Deus. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.